Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz do nosso querido Deus, nosso querido Jesus estejam com todos. Nesta manhã de segunda-feira, nós estamos na nossa sala. Essa sala é uma sala abençoada, a sala da esperança. É uma sala em que nós abrimos a palavra, a Bíblia Sagrada, as letras santas, e por isso nós, como seres humanos, nós temos as nossas finidades, somos pecadores e nós não poderemos compreender se não for pela orientação, pelo ensinamento do Espírito Santo. É por isso que nós sempre oramos antes, pedindo a Deus para que Ele nos dê esta graça através do Espírito Santo, para que nós possamos entender a verdade, a palavra que Ele tem para nós. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a importância do Deus Espírito Santo na nossa vida. Então vamos orar pedindo a Deus. Deus querido, nosso bom Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento tão importante na nossa vida, porque nós entendemos à luz da Tua palavra, Senhor Deus, que nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos caminhando, estamos andando para o lar celestial, para Canaã celestial. E nós queremos, Senhor Deus, que o aprendizado da Tua palavra faça parte da nossa vida diária. Por isso nós rogamos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender estas tão importantes lições para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, como eu disse para vocês, a nossa lição de hoje, nesta manhã de segunda-feira, fala sobre experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Aqui no capítulo de Efésios, que é a base da nossa leitura, do capítulo 1, verso 17 ao verso 19, conta para nós aqui, queridos, que Paulo, ele estava orando por esta igreja, a igreja de Éfeso. E o principal objetivo de Paulo em orar por aquela igreja era pedindo para que Deus lhes concedesse o Espírito Santo para lhes dar discernimento, dar compreensão a respeito da importância da graça, da salvação, do perdão de Deus e do plano de Deus que Deus tinha por cada um de nós. Então, queridos, Paulo queria que aqueles irmãos entendessem o quanto nós, como seres humanos, criados por Deus, somos importantes para Ele. Deus quer bem a cada um de nós. Tá? E Paulo queria que os irmãos entendessem isso, tivessem discernimento, que o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus aponta para você o quanto você é valoroso para Deus. Para nós entendermos isso, queridos, nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos, é Ele que nos dá discernimento. Jesus, quando Ele aqui esteve, por exemplo, no capítulo 16, verso de 7 ao verso 11 de João, Jesus disse, prometendo que quando Ele fosse para o céu, retornasse para o céu, Ele enviaria outro Consolador. Esse outro Consolador, Jesus disse que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, Jesus disse que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, queridos, só o Espírito de Deus possa nos convencer que nós somos pecadores. E como pecadores, nós precisamos de um Salvador.
Então, essa é a função do Espírito Santo no plano da salvação. Ele nos convence que nós somos pecadores. Ele nos convence que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Nós fomos através do pecado, condenados à morte eterna. Mas o Espírito Santo, ele também, queridos, ele diz que há uma solução. Mesmo que nós somos pecadores, estamos condenados à morte, mas existe uma solução e a solução é Cristo. Então o Consolador, ele nos consola com estas palavras maravilhosas, estas palavras de amor confortadoras, de que existe uma solução para nós. Existe uma solução para você. Deus tem um plano para você. Então, queridos, é Ele que faz essa obra. Eu posso ajudar uma pessoa ensinando a verdade de Deus, ensinando a Bíblia Sagrada para ela, mas eu não consigo convencê-lo a ela de que ela precisa encontrar com Jesus, entregar a vida dela a Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus. Esse trabalho, essa função é do Deus Espírito Santo, é Ele que faz isso, ok? Também da justiça. Queridos, o Espírito Santo nos convence que nós somos pecador e que a justiça de Deus ela é tão perfeita, ela é tão imaculada, é tão santa, que ela exige justiça. A lei de Deus, a lei moral, queridos, ela é tão perfeita que ela exige a nossa justiça, o nosso resultado pelo pecado, o salário do pecado, exige a nossa morte. Então, queridos, é o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores e injustos. E nós precisamos da imputação da justiça de Jesus, da roupagem da justiça de Jesus sobre nós. Nós necessitamos de sermos cobertos com essa roupa embranquecida de Cristo Jesus, que é a sua justiça. Também o Espírito Santo nos convence, queridos, que todos nós temos que comparecer diante do juiz de Deus. Esse mundo já foi julgado, está condenado. Mas Jesus quer salvar você. Jesus quer te libertar. Então ele nos convence, queridos, que nós teremos que encontrar com o nosso juiz, que é Jesus. E ao nós encontrarmos com Jesus, queridos, se você tiver aceito o sacrifício de Jesus, a sua vida em harmonia com Cristo Jesus, andando e vivendo com Cristo cada dia, então, queridos, você será absorvido pelo precioso sacrifício de Jesus. Jesus, ele vai te libertar da condenação do pecado. Você vai ser absorvido. Jesus vai dizer para você, querido, eu paguei o preço por você, meu filho, minha filha. Então, você não pode, eu não quero que você morra, que você seja condenado, condenada. Então, queridos, o apóstolo Paulo, na sua oração pela igreja de Éfeso, ele desejava ardentemente que eles conhecessem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o nosso amigo, foi enviado por Jesus para estar conosco todos os dias e ele insiste constantemente para nós permanecermos em Jesus. É por isso que quando você faz alguma coisa errada, alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, imediatamente você sente na sua mente, na sua consciência, de que algo está fora, sabe, dos ensinamentos, dos princípios de Deus. Essa é uma obra do Espírito Santo, é Ele que faz isso, é Ele que diz para você, olha, isso que você fez ou que está fazendo não é uma coisa correta, está fora daquilo que foi te ensinado,
está fora da palavra de Deus. Pois bem, meus queridos, Paulo então orou para uma nova bênção do Espírito. Ele pediu que desse o discernimento espiritual necessário, focado em uma compreensão profunda a respeito de Jesus, para que nós possamos ter um pleno conhecimento do grande amor de Deus por nós em dar a sua vida para nos salvar. Tá? Muito bem, quando Paulo orou para que os crentes soubessem qual era a esperança da vocação deles, orou para que tivessem atentos às ações que Deus já havia tomado para a salvação deles. Então, queridos, nós não precisamos ficarmos preocupados, tá? Por causa do nosso pecado. Porque Deus já havia, através do plano da salvação, resolvido a nossa situação. É claro que o pecado traz pavor, ele traz medo. O pecado, ele destrói. O pecado, ele desequilibra. Tá? Mas, queridos, nós podemos ter esta certeza que o nosso grande Deus, ele já resolveu esse problema através do sacrifício da morte de Jesus. O Espírito Santo de Deus, queridos, ele está aqui nesta terra. Ele está na sua casa, ele está na minha casa. Ele está trabalhando conosco para que nós venhamos a entender, discernir, tá? O quanto Deus interessa por você. O quanto Deus interessa por cada um de nós. E Ele quer salvar você, quer salvar a sua família. Quer salvar os seus, aqueles a quem você o ama. Então, é o Espírito Santo que faz esse trabalho, faz essa obra na nossa vida, tá? Paulo desejava que soubesse que eles não só possuíam uma herança de Deus, mas que eles eram a herança de Deus. Queria que entendesse seu valor para Deus. Paulo desejava, queridos, que por meio do Espírito Santo os irmãos entendessem, tá? Que nós temos uma herança. Jesus tem uma herança reservada para você. Ele morreu para te dar essa herança, a herança da vida eterna. São coisas que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, e nem tampouco a nossa mente um dia chegou a imaginar. São coisas grandiosas, é uma herança que Deus tem para nós. Mas além de tudo isso, queridos, Paulo queria que os irmãos entendessem, e nós precisamos entender à luz do Espírito Santo, que você é a herança de Deus. Imagine só o quanto você é importante, valoroso, caríssimo para Deus, o quanto Ele quer o seu bem, o quanto Ele interessa por você. Muitas vezes você passa por problemas difíceis na sua vida, por provações, por uma enfermidade familiar, quem sabe por um problema econômico, quem sabe você passa por uma dificuldade na empresa, mas eu quero dizer para vocês, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele mostra para nós, tá? Ele nos ensina que nós somos importantes para Deus. Deus tem coisas muito maiores para você e para mim, queridos, do que simplesmente o que nós passamos aqui. Está preparado, está reservado. Você é a herança de Deus. Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus fique contigo, que você tenha um dia abençoado, que você entende claramente o quanto você é valoroso para Deus. E para isso, queridos, o apelo de Deus por meio da sua palavra para mim e para você é: levanta daí de onde você está, levanta e vem para mim, confia em mim, entrega a sua vida para mim, porque eu já paguei o preço por você. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe, tenha um ótimo e abençoado dia. Tá? E até amanhã, se Deus quiser, a nossa próxima lição. Temos mais uma lição para amanhã muito importante. Tá?
Seja você é o meu convidado, esteja comigo nesta sala, vamos juntos estudar a palavra de Deus e aprendermos mais, tá, a respeito do plano de Deus para você e para mim. Até logo.